São cenas antes do voo, no portão de embarque ou até dentro do avião. Um aeroporto é um lugar estressante. Tem checagem de peso, vistoria de bagagens. Um documento esquecido põe tudo a perder. Esse ambiente confinado tem excesso de barulho, luz, informação. E falhas acontecem das pessoas e das empresas. Esse passageiro não notou que o embarque tinha mudado de portão. Ele decidiu que não perderia o voo sozinho. Só sairia dali se fosse acomodado em outro avião. Ou se fizessem um Pix. Vai no Pix aí, eu vou embora. Nádia riu para não chorar. Ela achou as informações bagunçadas também, mas nada que justificasse aquele bloqueio. Moço, pelo amor de Deus, você perdeu o seu voo, mas você está atrapalhando 200 pessoas a embarcar. A gente não tem culpa se você perdeu o seu voo, se você se atrasou ou não. Deixa o pessoal embarcar. O protesto dele só levou em consideração o próprio drama. Mas cada passageiro tem a sua história. Um paciente à espera, um compromisso inadiável sob risco de demissão, um casamento, um adeus. Esse cara foi tirar, eu vou junto. Respondi, eu tenho culpa. As pessoas que estão aqui têm culpa. Tem criança! A gente quer embarcar. 1h30 depois, a gente passou pelo lado. Né, ali pelo lado, e ele continuou lá no chão. Não é só um atraso que causa confusão. Esse estrangeiro quis forçar a barra para antecipar o voo dele. A atendente avisou em código pelo rádio que o passageiro estava agressivo. Aí ele começou a falar e eu não entendia o que ele estava falando. E eu fiz com a mão, encerrado. Falei para ele, encerrou. E ele não estava compreendendo, né? Aí a menina colocou no tradutor e eu virei. Eu virei o celular, ele deu o soco. Os dedos da comissária dobraram para trás. O passageiro foi detido. Esse psicólogo foi comissário de bordo por mais de 10 anos. Ele explica que a tripulação às vezes sofre por ser o rosto da companhia. Eles são instados a não responder, a tentar acalmar e abafar aquela situação. Essa agressividade, quando ela não encontra um expoente externo, ela se volta para dentro de si. Ele explica que um profissional da aviação não pode tomar antidepressivo ou ansiolíticos, porque afetaria a concentração, a memória e a tomada de decisão, cruciais para a segurança do voo. Um indisciplinado costuma achar que ele pode ser a exceção num processo rigoroso de embarque. A passageira descontou a raiva no aeroporto de Viracopos. Ela teve o azar de perder o voo e a sorte de ninguém passar embaixo na hora. A passageira pôde respirar novos ares do lado de fora, mas continuou. Em 15 minutos, um grupo de segurança cerca a mulher e acompanha até o saguão, onde ela fica descalça. A passageira usa as sandálias para bater. Meia hora depois do começo da depredação, os policiais fizeram a prisão em flagrante. A polícia também teve trabalho com João Batista Ramos. O passageiro de camisa amarela chegou com o embarque finalizado, mas acreditou realmente que pudesse forçar a sua entrada. Ele começou um festival de gritos, dedos na cara. João Ramos usou o pedestal da fila para intimidar e também para destruir o portão. O aeroporto de Vitória se assustou com a cena, principalmente a criança, de mão dada com a mulher, que ele exigiu que embarcasse junto. João foi preso. A defesa dele disse que João surtou, depois de esperar longas filas e de encerrarem o embarque bem antes do horário previsto. A Azul informou que ele se apresentou depois da hora e que repudia qualquer tipo de violência. Essas imagens no aeroporto de Pelotas mostram André Burlamac antes de entrar em erupção. Ele parece animado e sem pressa. Mas só até a esposa avisar que algo deu errado no embarque dos garotos. André ignorou a área exclusiva de funcionários. Ele não parou no desespero dos meninos, nem quis escutar a mulher. Foi ela que amorteceu o pedestal de ferro lançado contra o segurança. Ele só tinha ouvidos para raiva e continuou a barbarizar o saguão. O som do estilhaço só foi abafado pelos choros. Ele saiu de peito estufado, seguido pela família, e mais tarde pelos policiais. Foi a 8ª passagem de André Burlamac pela polícia. Os advogados dele disseram que André colaborou integralmente com a justiça e pagou pelos danos no aeroporto, e a vítima também.
De janeiro a julho desse ano foram perto de 1.000 conflitos nos aeroportos brasileiros, um crescimento de quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado. O Fantástico teve acesso a 15 boletins de ocorrência no aeroporto de Guarulhos nesse ano. Foram crimes variados, de racismo a abusos. O que a gente vê na grande maioria dos casos é que essas pessoas que acabam explodindo com os funcionários e cometendo um crime, elas não têm antecedentes criminais. Essa passageira se envolveu numa confusão internacional. Não faz isso! Não faz isso! Uma pessoa protestou contra o uso da força. Testemunhas contaram que a brasileira tinha ido reclamar com o piloto sobre um atraso no voo de São Paulo para Nova York. Sem bagunça! Então para! Para você também de falar! Eu fui perguntar por que... Chega! A primeira classe ouviu na sequência palavras de baixo calão e homofobia. Filho da você não pode encostar a mão em mim! Não pode encostar a mão em mim! Você não sabe com quem você tá falando, você vai se... Eu fui perguntar por que tá atrasado esse filho. Me põe pra fora! Ela e o marido foram expulsos do avião e estão processando a companhia aérea. A American Airlines declarou que agiu em nome da proteção dos clientes e membros da equipe. A norma brasileira prevê que só pessoas autorizadas acessem a cabine do piloto. A tentativa de invasão pode ser considerada um atentado contra a segurança. Esse treinador de tripulantes explica que a intervenção física é o último recurso. Ele ensina técnicas para evitar que a situação saia do controle. Mãos à mostras, falar no nível dos olhos, simpatia. A gente percebe esses contrastes assim muito facilmente, de que a pessoa está nervosa com alguma coisa, ela está incomodada com alguma coisa, enfim. É óbvio que é incentivada a abordagem com esse cliente. Você precisa de ajuda, quer um copo de água. Se a polidez não adiantar, os comissários combinam de antemão uma parte do corpo que cada um vai imobilizar. Fechou a porta do avião, é a tripulação que está no comando. E para garantir a segurança, existem regras por todos os cantos. Nenhum passageiro pode entrar na cabine do piloto e não pode fumar. Você também tem que seguir o aviso luminoso para apertar o cinto. Mas existem regras que não são regras escritas. Por exemplo, você não pode ouvir música alta, tem que estar no fone de ouvido. E o apoio de mão é para o passageiro do meio, que está aqui. São essas etiquetas que costumam causar atrito entre os passageiros. Os celulares aumentaram a visibilidade dos conflitos. Alguns sacam a câmera para acuar o outro passageiro ou expor uma empresa. O treinador alertou que muitos vídeos tiram uma cena do contexto. Se a gente tiver um problema entre outros dois clientes, né, a gente não pode tomar partido, que é para não quebrar esse princípio, né, da coletividade que é o transporte aéreo. E assim, a gente tem várias soluções, né? Ou já faz a técnica de comunicação e apaziguamento com os dois, para resolver, mas não para ser juiz dessa resolução, ou então separa. A instrução, quando o número de encrenqueiros supera o de tripulantes, é dialogar com os protagonistas do conflito. Mas não conseguiram acalmar os ânimos no Recife. A fila era de clientes impactados por cancelamentos causados pelo mau tempo. Eles seriam reacomodados em voos extras no dia seguinte, mas uma disputa pela prioridade no embarque terminou em pancadaria. A Associação de Companhias Aéreas achava que o salto de agressões era um efeito da pandemia, mas os conflitos continuaram aumentando. O diretor da ABAR defende que um passageiro indisciplinado seja banido de voar por um período, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos e Europa. O que a gente tem hoje é um passageiro indisciplinado, ele é retirado do voo, ele tenta fumar a bordo, ele agride um comissário. No outro dia, ele compra uma passagem e pode voar em outro voo. É exatamente isso que a gente quer evitar. A Agência Nacional de Aviação informou que a proposta de regulamentação sobre passageiros indisciplinados está em fase avançada e passa por ajustes finais internos. Um passageiro indisciplinado pode embarcar no dia seguinte do seu escândalo. A norma proíbe objetos que ofereçam um risco no avião, mas pessoas explosivas ainda passam livres nos aeroportos.